7 lives, para você ter uma ideia. Em geral, assim, em média de 3 a 4, mais ou menos. Mas é quase todo dia. Olha, agora estamos ao vivo. É um grande prazer estar aqui com a Laís Bodansky. Eu já vou apresentá-la. Estamos, aliás, antes das 7. Aqui eu sempre cito o Juca Kfouri, que tinha o CBN Esporte Clube, e ele falava: é hora do seu remédio, dona Nadir. Né? Então, quase na hora do remédio, quase 19 horas. Antes de apresentar só a Laís, eu queria falar um pouquinho que quem quiser depois ter essa live completa pode escrever para o nosso gabinete, que é o nosso site, danielnemberg.com.br, ou mandar um WhatsApp para o número 98405-5460. 98405-5460. Também estava contando para a Laís aqui, que a gente está especialista em live já, então estamos fazendo uma atrás da outra. E eu gosto muito de entrevistar as pessoas, de ouvir elas falarem, a gente ouvir um pouco a história delas. Então, para quem gosta também disso, amanhã a gente tem já uma live com a Natália Pasternak, que é bióloga e microbiologista, né, diretora do Instituto Questão de Ciência. A gente vai falar o que há de novo na pesquisa sobre o coronavírus. Então, um pouco de cultura, um pouco de ciência, um pouco de tudo. Na sexta, a gente tem um último encontro, a Laís vai gostar disso, a gente tem feito toda sexta, Laís, e vai ser sexta às 14 horas, para falar dos desafios do empreendedorismo de impacto social. A gente está fazendo uma consulta pública para eu apresentar um projeto de lei com várias contribuições de empreendedorismo de impacto social, principalmente da periferia. A gente tem conversado com um monte de gente, o pessoal do Cívico, o pessoal Yunus, o pessoal da Responsa, da Feira Preta, e a gente vai falar com o Gustavo Glasser, da Fintech Carambola, sexta às 14 horas. Na segunda, a gente tem outra live já, às 19, com o Tiago Ampara, para tentar explicar o que está acontecendo aí em relação aos Estados Unidos, o movimento negro, é muito importante. E quarta da semana que vem, com o Rabino Michel, da CIP, e o Floriano Peso. Você viu que é bem eclético, a gente aqui fala um pouquinho de tudo, um pouquinho para cada lado. Bom, depois dessa rápida introdução, queria aqui apresentar um pouco a Laís, dizer que a Laís ela é diretora-presidente da SPCine, a empresa de cinema e audiovisual da cidade de São Paulo, que é responsável pelo desenvolvimento, financiamento e implementação de programas e políticas para os setores de cinema, TV, games e novas mídias. Aliás, Laís, lançamos aí 2 semanas atrás a Frente Parlamentar de Games, você viu, e vamos dar andamento a isso, porque é bem legal sobre isso, né? Se você quiser, depois a gente fala um pouquinho. A Laís é formada em cinema, dirigiu, entre outros filmes, aliás, que eu adoro, O Bicho de 7 Cabeças, sou fã da Laís, que já foi exibido no Festival de Locarno, em 2001, em vários festivais, e Como Nossos Pais, que é outro filmaço que eu também vi e que é maravilhoso. E ela vai falar depois um pouquinho sobre A Viagem de Pedro, que é o seu próximo longa-metragem, que está em processo de montagem. Mas, começando, Laís, já fazendo a primeira pergunta, como é que a pandemia afetou a cultura e, de forma particular, o cinema na cidade de São Paulo? Já dá para avaliar o tamanho do prejuízo, Laís? Boa noite, obrigado por ter aceito a nossa live. Olá, Daniel, boa noite. Um prazer enorme estar aqui, muito feliz que deu certo e fazer esse bate-papo com você. Esse tema que, na verdade, eu acho interessante, já respondendo a sua pergunta, que no momento em que o país, de uma certa forma, a cultura como um todo está sob um ataque, né, do governo federal, a pandemia vem para mostrar a importância da cultura na rotina das pessoas. Então, justamente porque a cultura, às vezes, ela é difícil para quem não trabalha com ela,
entender o quanto ela é palpável, o quanto ela faz parte da nossa rotina, do nosso hábito, e o quanto ela é importante nesse momento, justamente, de crise, né, em que as pessoas tiveram que... Todo mundo que pode, fica em casa, tem gente que, infelizmente, não pode ficar, né? Mas essas pessoas em casa tem também uma questão de saúde mental. E o quanto a cultura foi claramente esse espaço de trazer um pouco de harmonia, de equilíbrio dentro das nossas casas, né? Através de várias manifestações culturais. E claro que assistir filmes em casa, não à toa, aí todos os números das plataformas de streaming começaram a subir, né, de uma forma muito significativa, né, novos usuários, né, novos espectadores, novas assinaturas. Eu digo isso até porque, pela própria SPCine, nós temos uma plataforma de streaming que é a única do país, que é a SPCine Play. Né? Para quem não conhece, é spcineplay.com.br. Ela é nova, ela tem 1 ano e meio, daqui a pouco até completa 2 anos, mas assim, quase ninguém conhecia. E aí, quando veio a quarentena, sem que a gente fizesse um grande estardalhaço de comunicação, a própria mídia espontânea começou a contar para todo mundo o conteúdo incrível que a gente tem, porque de fato é um conteúdo que é um conteúdo brasileiro, é um conteúdo de audiovisual paulistano, algumas coisas, muitas delas originais também, mas não só, assim, a gente também tem um conteúdo internacional, principalmente através dos apoios, né, que a gente faz para as mostras, festivais, por exemplo, na SPCine Play tem uma prateleira da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, tem o próprio Ecofalante, por exemplo, né, que é um festival temático, também ventila suas produções. Ali, o É Tudo Verdade, que, aliás, esse ano foi online, foi justamente no começo da quarentena. Então, a gente vê como de repente, essa plataforma, essa possibilidade de você assistir filmes online, que parecia, isso é o nosso futuro, já não é o futuro, ficou evidente que já fazia parte do nosso presente. Ele só teve uma lente de aumento por conta da pandemia e da quarentena. Então, eu poderia dizer que esse é o lado bacana de poder mostrar como a cultura já faz parte das nossas vidas e o quanto a gente precisa dela, o quanto ela nos faz bem, nos alimenta, né? E ainda por cima que é uma economia limpa, né? Justamente nesse momento de crise do meio ambiente que a gente tem no nosso planeta, a gente valorizar essa indústria que eu chamo de indústria dos sonhos, né? Que é a indústria do imaginário, né? O ser humano ele sempre foi contador de histórias, a gente precisa das histórias, né? Então, pode mudar a tecnologia, mas as histórias estão lá, e a gente é audiovisual, né? A gente é também contador oral de histórias, né? Então, isso ficou muito claro. Agora, o outro lado, na verdade, do impacto da pandemia e da quarentena, né? Assim, para a área cultural, mas falando do audiovisual, assim, na contramão do que eu acabei de dizer, justamente todas as salas de cinema foram fechadas e as próprias salas do circuito SPCine, que são 20 salas de cinema, 15 delas nas franjas da cidade, com qualidade de shopping center, uma programação com lançamentos, contando bilheteria, assim, uma programação muito interessante. A gente teve que interromper de forma abrupta, todas as salas de cinema tiveram que interromper, e a previsão de retorno é muito lenta, porque mesmo com os protocolos, mesmo falando, olha, agora já pode abrir uma sala de cinema, já se sabe que quando ela abrir, ela vai ter que abrir com uma lotação muito restrita, e mesmo assim não se sabe se o público vai, porque aí tem ainda o susto, o medo, como se comportar. Então, assim, a gente tem 2 casos. Tanto na China, eles abriram uma semana e não foi ninguém, eles fecharam. Porque, na verdade, quando você abre e não vai ninguém, o que acontece? Você perde mais dinheiro. Então, é melhor ficar fechado. Né? Ou teve um caso no cinema recente agora, se não me engano, acho que foi Paris, que deu a nova lotação máxima, né? Não é mais como antigamente, mas sim, assim, os cinéfilos desesperados para ir ao cinema. Aqui em São Paulo tem um fenômeno muito curioso, que é o drive-in. Quer dizer, não é só daqui, é o mundo inteiro, né? Eu ia falar sobre isso. Agora, dos namorados já tem drive-in funcionando, né? Assim, então,
Ontem saiu um decreto permitindo justamente, né, o retorno da ação específica de drive-in por se tratar de uma ação em que você fica fechado no carro, não tem aglomeração, né? Assim, então tem um protocolo também muito restrito, mas é uma primeira possibilidade, né, de um entretenimento pseudo-coletivo. Mas é assim, a gente tem que agora experimentar. Mas o fato é que o circuito exibidor de salas tradicionais de cinema, eu acho que da cadeia toda do cinema é o que está sentindo mais, porque a previsão de volta é muito delicada, e eu diria que a segunda parte da indústria do audiovisual que está sentindo também, na verdade, é o trabalhador do set de filmagem, principalmente o trabalhador, os assistentes, porque as filmagens também foram interrompidas, também pelo decreto do prefeito, né? E ainda sim, vai retornar em breve, os protocolos já foram escritos, já estão em análise também, junto com os protocolos dos outros setores, né, de serviços, mas assim, a abertura oficial, principalmente nos equipamentos públicos, espaços públicos, que é o que a SPCine justamente libera, né, autoriza as filmagens através da São Paulo Film Commission, que é esse serviço justamente de autorização de filmagens, um facilitador de produções na cidade, né? Essa previsão a gente ainda não tem clara quando vai ser, acho que daqui a algumas semanas, mas não está agora, não está nessa etapa que nós nos encontramos no momento, tem aí mais um pouquinho, ainda não está claro quando volta, mas vai voltar. Porém, as produtoras já estão há 3 meses, aí vão ficar 4 meses sem produzir, com seus contratos todos interrompidos, e o que acontece é que esse trabalhador, ele recebe por semana. Muitos deles não é CLT, eles são autônomos, né? Eles são freelas, né? E eles não se encaixaram naquele recurso dos 600, das parcelas 600 do governo federal. Agora eles se encaixam parcialmente também na lei Aldir Blanc, mas eles ficaram num limbo, né? Assim, uma coisa muito delicada. Então, o próprio setor está se organizando, a própria SPCine também organizando um fluxo dos seus editais, dando prioridade para atender, né, essa necessidade imediata, né, assim, então, com patrocínios, em parcerias com importantes institutos, como o Instituto CRIAR, Instituto Olga Rabinovich, estamos conversando também com o Instituto Alana, o próprio ICAB, que é um instituto que está administrando um fundo específico que a Netflix ofereceu para o trabalhador do audiovisual brasileiro. Então, assim, nós estamos auxiliando, né, assim, unindo esforços, porque, de fato, não só o dono da produtora, claro, ele, enquanto empreendedor, ele também está em dificuldade, mas principalmente o trabalhador que eu chamo de chão de fábrica do set de filmagem, né? Porque esse ficou com a geladeira vazia, né? Então, assim, a gente é uma situação realmente muito delicada. Não, Laís, aliás, quero fazer uma confidência aqui. Eu ia muito em drive-in quando era criança e fui em quase todas as mostras de cinema. Eu sou apaixonado por cinema, né? E eu acho que o cinema é o que você falou, é a coisa do sonho, é a coisa... E eu fico assustado algumas vezes, e é a pergunta que eu queria te fazer, como a gente vê em São Paulo, tanto aqui no centro, na região central, que tem uma gama grande de cinemas, e muitas vezes a gente vê na periferia de São Paulo que não tem, pessoas que nunca foram ao cinema. E eu converso com muitas delas e eu fico assustado, pessoas com uma certa idade, e eu fico dizendo, mas nunca, para mim o cinema faz parte da minha vida, né? Assim como a cultura. E como eu falo muito na área de tecnologia, para mim, inclusão digital é inclusão social. E eu acho que cultura e o cinema é inclusão social. As pessoas não terem oportunidade de poder ir ao cinema, ao teatro, ver um show, um espetáculo de dança, de música, para mim é um absurdo. Então, como fazer, e ainda mais num governo federal como esse, que trata a cultura do jeito que trata, rebaixa o Ministério da Cultura para uma secretaria, coloca um fulano nazista, depois Regina Duarte, que eu quero depois falar sobre isso também, é uma loucura, né?
como fazer para a gente retomar e mostrar para as pessoas a importância da cultura e, mais especificamente, do cinema, né? Eu queria, assim, na verdade, assim, o que a gente tem de circuito público de salas de cinema em São Paulo é único no Brasil. Eu acho importante contar para as pessoas, porque realmente pouca gente conhece, né? São 20 salas, 15 delas dentro da estrutura dos céus, são sessões de graça para a população e também para professores e alunos, é um mix, né? É uma parceria também, então, da Secretaria de Cultura /SPCine, que somos nós que coordenamos essas salas, fazemos a programação, e ela é aberta para a comunidade, ela é de graça. Nas outras salas mais centrais é preço popular. E as sessões são lindas, são emocionantes, e é levar cinema de qualidade. Então, assim, o que acontece muitas vezes é que as pessoas também não sabem que a gente tem 15 salas nas franjas da cidade. A intenção, sim, é aumentar, mas a gente começou um projeto muito legal, que, na verdade, são os agentes cineclubistas, com ações cineclubistas, relembrando aqueles velhos tempos do que é um cineclube, você que gosta de cinema, que é assistir um filme e comentar. Não é só ver o filme, é também falar sobre, né? Então, a gente tem um grupo que a gente está formando desde o final do ano passado, de 30 agentes cineclubistas, que pertencem justamente a esses territórios da cidade. A gente ocupa todos os territórios, eles são os programadores, e eles coordenam os debates. A gente já tinha 15 salas funcionando nos equipamentos culturais quando veio a pandemia, agora nós temos online. E aí você tem toda a razão, assim, a gente tem semanalmente sessões do Cineclube, SPCine Online, com convidados, com sessões dos filmes da SPCine Play, porque todo o conteúdo está na SPCine Play de graça, a gente conseguiu. Antes era 70% gratuito, agora a gente estendeu para 100%, e era para ser só no primeiro mês da pandemia, e agora a gente estendeu até dezembro. Então, a gente garantiu esse conteúdo para quem quiser, não é assinatura, você só faz o seu cadastro, assiste o que você quiser, e lá estão todos os filmes do Zé do Caixão, todos os filmes do Hector Babenco, né? Então, a gente tem agora uma amostra do Sganzella, a gente tem filmes do audiovisual negro, justamente para trazer essas temáticas que você trouxe agora, que estão, né, assim, tão importante, que nós precisamos nos apropriar, entender o que é esse antirracismo, né? Então, lá a gente tem uma oferta muito significativa desse novo audiovisual, que é o audiovisual negro, assim, de qualidade e que é desconhecido. Só que aí, justamente com a pandemia, é uma das prateleiras que está sendo mais vistas. É muito curioso isso. Agora, assim... inclusive, aqui, Laís, o Jorge já está fazendo uma pergunta se, em contrapartida, tem projetos para revitalizar as salas do centro, onde os meus pais iam muito ao cinema, como o Cine Dom José, na Dom José de Barros, né? E a Lindinalva faz um comentário que, mesmo em São Paulo, ainda existe muita gente que nunca foi ao cinema, como a gente estava comentando, cultura ainda é muito caro, né? Daí a importância de projetos como você tá mostrando, da SPCine, de levar a cultura para a periferia, para as encostas, para que não seja caro, né? Então, tem alguma coisa prevista aí para revitalizar as salas do centro também, ou isso vai ficar um pouquinho mais para frente? Na verdade, o ano passado, durante a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, nós fizemos justamente uma homenagem aos cinemas de rua, porque eles já vêm, independente de pandemia, eles já sofriam de uma crise muito grande, muitos deles sem patrocínio, muitos deles tendo custo de aluguel, né? Tem vários exemplos aí, perderam patrocínios importantes, como, por exemplo, as salas na Augusta, né? Assim, fechou a sala de cinema ali na Paulista o Cinearte, na galeria. Tinha o Bristol, tinha... Então, assim, a gente homenageou 10 salas de rua, né, com placas de homenagem, contando o nome original, quando aquela
aquela sala nasceu. Então está lá o Cine Sesc, né? Está lá os cinemas do Itaú, que tinha os antigos Cine Majestic, como é que era, né? Então a gente fez essa homenagem no sentido de ser uma primeira ação para justamente trazer um alerta que essas salas elas precisam sim de um auxílio, e o auxílio não é pequeno, né? Então assim, a questão é que, na hora que vem a pandemia, o que era difícil ficou mais ainda, né? Então, nós estamos fazendo, sim, um esforço por parte da SPCine para conseguir auxílios para, pelo menos, amenizar esse impacto, né, do ponto de vista financeiro, né, para que, pelo menos, o pipoqueiro, a bilheteira, assim, que essas pessoas tenham seus empregos garantidos, pelo menos, né? Não é uma solução fácil, não dá para te dizer, que simples, né? Não é simples, gente, realmente não é simples. E isso já estava no nosso holofote, e agora ainda mais. Nós temos um grupo dos cinemas de rua que a gente recebe, eles nos mandaram pedidos ou sugestões do que seria importante para eles poderem pelo menos sobreviver, né, até o retorno, né, da volta das salas. Então, a gente está em contato com o setor e fazendo todo um esforço possível para pelo menos amenizar essa crise. A Kim pergunta aqui, como fazer essas informações, você está dando tanta informação importante, lá, e chegar em quem mais precisa, em quem mais se interessa, né? Porque isso é um dos problemas, é como fazer as pessoas saberem todas as oportunidades. Uma outra pergunta também tinha aqui da Júlia, né? Se os céus não têm cinema, né? Eu adoro os céus e eu acho que os céus são fantásticos, eu já falei isso para você, inclusive, eu acho que todo céu tinha que ter um cinema e um Fab Lab. Mas você vê, tem céus que tem cinema, né? Então, como fazer essas informações chegarem, né? 15 céus tem cinema. E a gente tem um projeto para ampliar, né? Assim, então, claro que tem um custo, e claro que agora, nesse momento, assim, estava caminhando, o projeto está na mão, gente. Vocês não é um sonho, né? Mas realmente, nesse momento, eu tenho que falar a realidade. Nesse momento, não tem como ampliar, porque a gente não sabe nem como a escola vai voltar, a gente não. Então, assim, é um investimento que, no momento, a gente tem que fazer uma reflexão, né? Assim, agora a gente está fazendo uma reflexão do que é o cinema ao ar livre, nas várias regiões da periferia de São Paulo. Então, a gente iniciou, sim, esse pensamento, né? A gente está em estudo, né? Assim, alternativas. Como é que sabe das ações da SPCine e tudo isso que eu estou contando? Nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente tem o Instagram da SPCine, mas a gente tem também um Instagram só da SPCine Play. Então, assim, todos os lançamentos da SPCine Play está lá no Instagram da SPCine Play. Quando eu falo Instagram, também está lá no Facebook, tá, gente? Nas redes sociais. Mas a gente tem também, por exemplo, o Instagram só da São Paulo Film Commission, contando curiosidades das filmagens na cidade, né? Então, por exemplo, ontem nós lançamos um edital único, pela primeira vez no Brasil, um edital que está agora aberto para consulta pública, de atração de filmagens para a cidade, num formato que é conhecido no resto do mundo como cash rebate. Nós adaptamos para a realidade de São Paulo, é a primeira vez que o Brasil faz isso, 97 outros governos já executam essa prática, e a gente conseguiu fazer isso aqui. Na verdade, a gente está muito feliz que deu certo, comemorando. E como é que a gente se comunica, né? Assim, na verdade, com as nossas redes sociais. E nós temos o que a gente chama do nosso comitê consultivo, que a gente faz reuniões agora online, são representantes. O setor do audiovisual, ele é imenso, gente. São, sei lá, 30 associações que representam o setor, além dos sindicatos, né? Além do sindicato patronal, além do sindicato dos técnicos, você tem a associação dos roteiristas, a associação dos montadores, a associação das salas de cinema, dos exibidores pequenos, dos grandes, do distribuidor independente, né? Então, você tem das locadoras de equipamento, você tem da realidade expandida,
Né? Assim, então, assim, nós temos contato com todas essas redes e essas associações, até por conta da crise que a gente já vem vivendo há um bom tempo, elas ganharam muita força, muita importância. Então, nós divulgamos e conversamos com o nosso comitê consultivo, que, por sua vez, divulga para suas áreas. Né? Essa é uma das formas que a gente tem de dialogar especificamente com o setor. Mas quando a gente abre um edital, por exemplo, agora a gente acabou já fechou a inscrição, infelizmente, mas eu conto para vocês já o resultado lindo, né? Que já por conta, já uma ação durante a pandemia, nós então resolvemos focar um patrocínio específico para o Instituto Criar, junto com o Instituto Olga Rabinovich, para justamente a produção de filmes curtos para pessoas que precisam comprovar sua renda, que precisam comprovar seu endereço, para a gente atingir artistas justamente nas pontas que não estão tendo acesso hoje ao setor, porque o setor está parado. E são grandes artistas. Então, é muito legal, porque como ela tem o Instituto Criar, que já faz essas ações com esse perfil há muito tempo, e o Instituto Olga Rabinovich, que está acostumado justamente a dar bolsas de estudos para novos talentos. A gente está ao vivo ou não? Agora deu uma caída aqui. Eu vou colocar a gente de novo. Espera um minuto. Tá. Será que pegou o que eu falei ou não? Esse finalzinho, eu não sei se da mostra o final... eu posso repetir, se você quiser. Tá. Espera um minutinho que eu estamos aqui. Tranquilo. Retornamos aqui. Espera aí. Acho que retornamos aqui. Espera um minutinho. Alô? Pronto, agora voltamos. Desculpa, caiu um pouquinho aqui, deu algum problema, mas retornamos. A Laís estava falando sobre a questão da mostra, do finalzinho, que acho que as pessoas não ouviram. Se puder então só resumir esse final. Conclusão. Sim. Isso. Não, estava justamente explicando a importância das mostras e festivais, né? Que muitas vezes o grande público que gosta, né, de frequentar, de ter em primeira mão aqueles filmes, entende que as mostras e festivais elas são apenas um espaço de exibição de novos filmes. Sim, é um importante espaço de exibição de novos filmes, mas não é só isso. Na verdade, é muito mais que isso. Na verdade, ela nos bastidores dessas mostras e festivais, normalmente você tem fóruns, mercados, encontros de pessoas trocando seus projetos, fazendo acordos de coproduções, muitas vezes coproduções internacionais. Então, assim, mostras e festivais, elas são esse combustível que faz a indústria do audiovisual se movimentar. Muitos projetos nascem ali, tem muita feira e mercado acoplada às mostras e festivais, e isso é fundamental, não pode deixar de existir, né? Senão a gente puxa com freio de mão toda uma sequência dessa indústria, que a exibição é apenas a parte final para o grande público. Mas para chegar lá, são várias etapas que normalmente acontecem quando se aglutina justamente ao redor, né, assim, desses festivais, essas pessoas que justamente que é o que realmente fazem os filmes acontecerem. E isso é a mesma coisa também no mundo do game, é a mesma coisa. Então, por exemplo, o Big é um importante festival de game que também é um mercado, né? Então, internacional. Né? Então, assim, é importante essa compreensão. Muito bom. Uma coisa que eu tinha para te perguntar, Laís, que é importante, do streaming, né, que já era um forte concorrente do cinema e da TV,
antes da pandemia, o streaming. E você acha que essas plataformas, que já não são mais tão novas, né, elas podem ameaçar a sobrevivência das salas de cinema tradicionais ou elas competem com outra coisa diferente? Qual a tua avaliação? A gente tem já uma tendência de uma mudança de hábito. Sim, pode abalar, mas não acabar, né? Assim, eu acho que é possível ter uma sobreposição de possibilidades, né? É a mesma coisa que falar que quando chegou a televisão, acabou o teatro, ou acabou o rádio, a gente tem aí os podcasts, né? Nada mais é do que o antigo rádio, né? Assim, então, assim, a gente é uma sociedade audiovisual, sem dúvida nenhuma. Claro que é gostoso assistir cinema em casa, é confortável, mas não é à toa que está pipocando drive-in, porque as pessoas precisam sair de casa. É gostoso. Quando você vai numa sala de cinema, você não vai só ver o filme. Claro que você vai ver um filme legal, bacana, mas você vai pela experiência do cinema, você vai assistir com outras pessoas, você também depois vai sair para jantar, ou vai namorar, ou vai curtir uma fossa, né? Assim, mas você sai, você se movimenta, né? Então o cinema não vai morrer, ele não vai, mas ele sim, ele vai sofrer um impacto. E eu acho que essa pandemia veio para acelerar esse impacto, né? Assim, é um pouco triste acelerar, é dolorido, é sofrido. Agora, quando a gente tem a indústria, hoje ela está toda baseada na sala de cinema presencial. Ela não foi preparada, apesar de já ser uma realidade do streaming, ela não está preparada, no Brasil principalmente, para a realidade do streaming como o que a gente chama de primeira janela de um filme. Por quê? Porque, por exemplo, a Ancine não reconhece como lançamento de um filme que vá direto para a plataforma de streaming. Ela só reconhece se ela for exibida numa sala de cinema. Então, a gente vive agora até uma questão jurídica, porque um monte de filme pronto que precisa prestar contas para a Ancine, mas não tem sala para exibir. Então, a gente está vivendo um momento muito maluco, né? Assim, então, mas aí, não, tudo bem, então vamos lançar na plataforma de streaming direto. Mas a gente não tem o streaming, que é o vídeo on demand, né? Essas várias formas de você exibir online um filme, não está regulado no Brasil, até hoje. E aí, quando não está regulado, é terra de ninguém, né? Quando você não tem regra, vale qualquer coisa. E aí, e isso é delicado, porque como não conta bilheteria, as plataformas não contam os seus números de views, então você também não sabe valor de venda, porque muitas vezes, na sala de cinema, o borderô é público, né? Você tem, isso é ranqueado, você sabe tudo isso. E, normalmente, um valor de um filme ele é determinado pelo número da sua bilheteria que ele fez em sala de cinema, e é com esse número que você vai fazer boas vendas na televisão, que você vai falar da performance. Num espaço do streaming que isso não está regulado, você não tem nem como mensurar, como falar o que significa esse produto audiovisual no mercado. Você fica só no achismo, no cheiro. Então, a gente não é fácil, e não é também fácil regular o VOD, tá? Assim, é bem complexo. Não é tão simples, são vários os interesses econômicos também, interesses de como levar a proeminência do produto brasileiro diante do mercado da produção internacional, que chega aqui de forma muito agressiva. A gente precisa, sim, de uma proteção, como qualquer setor precisa de uma proteção da sua indústria local, né? E o audiovisual não é diferente, ele precisa de regras de proteção. Você pode discutir quais são as regras, como elas são, como é que se aplica, mas ela precisa, né? Então, é um mercado muito desleal, né? Então, precisa regular. A gente já falou um pouco, mas eu queria que você explorasse um pouquinho mais de que forma que os governos podiam ajudar mais a cultura, principalmente na pandemia, né? E aí, entrando um pouco a avaliação sua sobre o governo Bolsonaro, não dá para não avaliar, inclusive o episódio Regina Duarte,
E trago mais um tema que hoje, na Câmara Municipal, eu estava lá em plenária virtual, a gente discutiu sobre a Cinemateca, que a Cinemateca está em vias de perder o seu acervo. E a gente estava lá, me chamaram, e eu assinei um abaixo-assinado para que a maior parte dos vereadores possa ajudar, inclusive, como manter a Cinemateca, como manter o acervo, que é fenomenal, é maravilhoso. Mas eu queria também a tua avaliação um pouco aí de como os governos podem ajudar um pouco mais, governo federal, e aí um pouco esses episódios aí, Regina Duarte, Cinemateca. Certo. Bom, hoje a Regina foi exonerada, né, do cargo, então ela não é mais secretária especial de Cultura. Então, vamos aguardar aí novos capítulos. Eu prefiro comentar da seguinte forma, Daniel, assim, eu não acho que a gente tem que ficar falando do que não foi feito, né? Porque já está muito tempo que não se faz. Eu acho que a gente tem que falar o que deve ser feito e quem está fazendo e valorizar quem faz. E eu acho que quem faz são os municípios e os estados, e eles estão fazendo e estão cumprindo muito bem o seu papel, né? Dialogando com a sociedade. E eu digo mais, assim, mas a principal fonte de recursos vem do governo federal. Boa parte das ações culturais você pode fazer com pura inteligência. Uma parte, sim, a gente precisa de recurso. A cultura sempre teve um orçamento muito insignificante para a importância que ela tem para um país, para a sua memória e também para empregos, né? Assim, e também para girar a economia. Quando a gente observa países como a Colômbia, países como a Coreia do Sul e mesmo Estados Unidos, Inglaterra, você vê a economia criativa, e aí eu digo aí chamando a atenção para a indústria do audiovisual, como carro-chefe da economia daquele país. A Colômbia tem o que eles chamam da economia laranja, o nome que eles deram, é a primeira economia deles. Então, assim, a própria Inglaterra, que trouxe à tona esse termo, essa visão da economia criativa como uma visão contemporânea de economia, né, de geração de empregos, né, e de imaginário, né? Quando a gente pensa o que é Nova York, Nova York ela é fruto do audiovisual de Nova York, né? Assim, então as pessoas, muita gente nunca pisou em Nova York, mas conhece Nova York, tem vontade de ir para Nova York, né? Já viu o Homem-Aranha em Nova York, né? Assim, então você é uma indústria limpa, é uma indústria dos sonhos, do imaginário, né? Assim, e é cultura. Você quando mas isso é entretenimento. Entretenimento é cultura. Uma coisa não está desligada da outra, é tudo junto. As pessoas precisam compreender isso, né? Tem uma visão assim de não, cultura você faz por amor. Não faz por amor, né? Não, ninguém faz nada por amor, né? Tudo é trabalho, tudo é pensamento, né? Tudo e muitas vezes o artista ele é um visionário, porque ele pesquisa muito, ele está muito antenado com as grandes tendências mundiais, né? Até um exemplo recente, agora durante a pandemia, um filme que volta a ser visto muito é justamente O Contágio. O Contágio é um filme de ficção feito há 8 anos atrás sobre um vírus que se espalha no mundo. É um filme de ficção. Que eu, para mim, se assiste agora, ele não é mais ficção, um documentário, né? Porque é o que estamos vivendo. O roteirista desse projeto, quando iniciou toda essa pandemia, chegou para o governo americano e falou: olha, para fazer este filme, eu fiz tanta pesquisa, eu tenho um dossiê sobre isso, eu quero entregar para vocês. E entregou todo o dossiê dele para fazer o filme, porque o filme é muito realista. Entregou para o governo americano. Isso para explicar que tem muito trabalho atrás, quem trabalha com cultura, essa visão de que, não, teve uma ideia. Não é assim, né? Tem trabalho, e trabalho custa tempo, tempo é dinheiro, né? Então, e é um trabalho sério, de tal forma que ele pode servir à sociedade de várias formas, inclusive para salvar vidas, né? Ou pela saúde mental, ou de forma efetiva, como esse roteirista fez com o governo americano. Mas, assim, os Estados Unidos trata a indústria do entretenimento como uma indústria estratégica. Ela é tratada no mesmo patamar da indústria bélica, né, da indústria automobilística.
Então, assim, é importante a gente compreender e trazer este pensamento que muitos países já adotaram isso de forma natural. E o Brasil está caminhando nessa direção, não quero dizer que não está, só que provavelmente o governo federal não vai se beneficiar disso, ele vai ficar para trás, porque não tem como você falar, não existe falar, não, agora não existe mais cultura num país. Não existe, a cultura, ela nós somos, ela está, né? Não se proíbe. Não tem como. Não tem como. Agora, muita gente comentando sobre a Cinemateca, preocupadas com o acervo, né? O que a gente consegue fazer para ajudar o acervo aí da Cinemateca a não se perder, né, Laís? Sim, existe um grupo de trabalho do setor justamente trazendo propostas com as urgências, né? É muito séria mesmo essa crise, ela não é pequena, ela é grave num lugar que a gente pode comparar, por exemplo, só para as pessoas entenderem, a Cinemateca ela teve 4 incêndios, porque ela tem no acervo dela uma película, um acetato, uma química que é inflamável. Se você não cuida dela, se você não tem o ar-condicionado ligado, adequado na temperatura X, se você não tem a química correta para armazenar aquilo ali, ou o filme ele se desfaz, ele desaparece ao longo do tempo, ou ele pode pegar fogo, como aconteceu já 4 vezes. Né? A última vez foi em 2016. Ou seja, a gente pode ter um segundo Museu Nacional. Sabe? Está anunciado que isso pode acontecer. É muito grave. E se isso acontecer, o que é que desaparece? Desaparece, por exemplo, as primeiras imagens em movimento do Brasil, que foi em 1897, uma coisa assim, 1897, não é 1900, tá? 1800. As primeiras imagens do carnaval estão lá dentro. As imagens da primeira televisão brasileira, a TV Tupi, estão lá. Você tem todos os filmes do Mazzaropi, né? Você tem os filmes contemporâneos também com suas cópias todas depositadas lá. É muito grave. Uma cinemateca também, ela não é só acervo e não é só a preservação e não é só, ela é também muito mais que isso, né? Uma cinemateca, todo país tem a sua cinemateca, é um espaço que é ponto turístico. E a nossa também tá? Porque ela é linda, o prédio é lindo, 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 lindo. E então, aliás, num terreno, são 2 terrenos, a Cinemateca Brasileira, ela fica na cidade de São Paulo, em 2 localidades, uma é na Vila Clementina, que é o antigo Matadouro, esse prédio muito bonito, e o outro é o endereço na Vila Leopoldina, que também teve, na última enchente na Vila Leopoldina, também teve eles conseguiram recuperar tudo, mas assim foi também uma tragédia, porque entrou água e pegou o acervo. O que a gente tem, que assim, o governo federal disse que vai assumir agora como vai incorporar a administração direta, né? Não vai ser mais por OS, hoje em dia a Cinemateca é por uma OS, a OS não recebe os recursos do governo federal, não recebeu desse ano, não recebeu referente ao ano passado, pagou os funcionários, são 60 funcionários, pagou 60 funcionários até referente ainda ao ano passado da sua própria poupança, antecipando o dinheiro, né, que deveria vir do governo federal, só que deste ano já não paga mais, os funcionários já estão sem receber, e pode ser que não tenha conta de luz paga, daqui a pouco que vai cortar a luz, significa cortar ar-condicionado, significa não ter nem os serviços terceirizados, ou seja, você não tem nem como quem esteja lá para dizer que começou um incêndio. Né? Então, assim, é grave, é muito grave. Então, eu acho que o movimento dentro da Câmara é fundamental. Sim, a SPCine está levantando também informações e conversando com o setor e com todos os agentes. Tivemos, então, também, sexta-feira passada, uma conversa com a Secretaria do Audiovisual, do Governo Federal, para também ter mais informações. Nós estamos também nos movimentando para ver a forma que a gente tem de, pelo menos, passar por essa crise, né, para aguentar mais um pouco. O problema é que, para você tirar a OS
não, agora não vai ser mais administrado por uma OS, vai ser uma ação direta do governo federal. Você não faz assim. Uhum. Os funcionários são todos CLT da OS. Como é que agora vai virar funcionário público do governo federal? Como é que aquelas pessoas são especialistas, são pessoas que fazem isso há anos. Você não tem funcionário público hoje capaz de assumir a química do laboratório da Cinemateca, né? Assim, então, assim, são coisas desse grau de delicadeza que a gente está falando. Uhum. Né? Então, é possível? É possível. Com programação, são meses para você fazer uma passagem. Então, não dá para fazer uma interrupção assim. É muito delicado mesmo. Verdade, mas vamos tentar trabalhar para que não aconteça esse desmanche. A Márcia, né, está fazendo uma pergunta aqui, eu já também tinha, como é que é viver do outro lado da cultura, né? Ao invés de estar atrás da câmera, você está atrás da mesa. E eu reforço perguntando, essa é a tua primeira experiência na administração pública. Como é que você está avaliando esse período? Está valendo a pena, né? Eu completei 1 ano em abril, está valendo muito a pena. E claro que no começo eu não conhecia exatamente todos os trâmites, mas eu encontrei uma equipe muito competente, muito motivada, e me surpreendi, porque dá para fazer política pública. Aliás, só um comentário. Tem gente muito boa na área pública, né? A gente percebe isso, né? Mas continua, desculpa. Exatamente, exatamente. Acho que a minha grande descoberta, né, Daniel, assim, a gente teve também um encontro quando você estava como secretário, assim, essa interlocução entre as secretarias, as parcerias, né? Eu não tinha essa consciência da força que é quando você reúne esforços entre as secretarias, né? Uhum. Então, acho isso muito, muito interessante. Eu vou voltar para os bastidores, para trás das câmeras, mas vou cumprir o meu papel na SPCine, meu compromisso, estou nessa gestão, na verdade, eu recomendo e convido para que as pessoas entendam que o que é público não é essa coisa abstrata de tá lá, é um governo que governa, como se fosse uma coisa que não tivesse uma pessoa normal por trás. Que somos nós, né? Na verdade, assim, todo mundo é formado em alguma coisa. Até eu também nunca tinha pensado nisso. Ninguém nasce dentro do poder público. Você se forma, você faz uma faculdade, né? Assim, todo mundo ou é médico, ou é economista, ou é matemático, né? Ou é químico, ou é cineasta, né? E aí empresta a sua vida também, o seu conhecimento setorial para fazer política pública. Eu acho que é uma troca muito grande. O que é público não é do outro, é nosso. Nós temos que se fazer esse exercício. Eu acho que é um exercício bem legal, que existe esse movimento até no mundo, das pessoas falam, não, pega 2 anos da sua vida e trabalha do lado de lá, como você disse, do balcão, né? Eu acho que todo mundo ganha, né? Assim, a sociedade ganha, as políticas públicas ganham, elas ficam mais precisas, e quando você volta também para o outro lado do balcão, você volta com outro aprendizado e pode dividir isso com o setor. Acho que todo mundo cresce. Eu acho um exercício interessantíssimo. Não, eu recomendo todo mundo passar pela área pública um pouquinho que seja. Agora, tem ainda uma pergunta aqui da Adriana, perguntando se ainda existe o cinema itinerante, né? E você, que é uma das pessoas que eu conheço que mais gosta disso. Para quem não sabe, a Laís viveu um período da vida dela fazendo isso. Ela até cita que antigamente a Eletropaulo fazia exibições na periferia. Para quem não sabe, a Laís rodou o Brasil fazendo isso, né, Laís? Foram 15 anos. 15 anos. Eram 4 cinemas itinerantes viajando o Brasil inteiro ao mesmo tempo, sem parar. Uma loucura. Que legal. E isso se desdobrou em um projeto educativo, se desdobrou num projeto educativo à distância, educativo do audiovisual para professores, oficinas
para iniciantes também, né, do audiovisual fazendo seus curtas, foram 300, 400 e tantos curtas feitos. Assim, é um projeto muito bacana, tenho muito orgulho, eu aprendi muito fazendo. Junto com o Luiz Bolognese. Na verdade, o projeto seguiu, a equipe seguiu, mudou o nome, mas a gente passou toda a administração para os próprios funcionários que já executavam, né? Então, o projeto seguiu, é muito, muito bacana. Ele está aí. Ainda tem aqui em São Paulo? Isso acontece na periferia? Tem muito sim. Legal. E não só esse, mas muitos outros também. Então, existem essas iniciativas. Claro que é uma sessão, vai lá, acontece uma sessão, mas assim, então não é uma sala fixa, que é por isso que também eu acho interessante a sala do circuito da SPCine, que são salas fixas, programação que está lá, assim, a comunidade ela sabe que toda semana vai trocar o filme, ela sabe o horário, né? Não tem essa semana o cinema veio, a semana que vem não está mais, né? Que é lindo também, mas assim, uma das minhas paixões também de aceitar o convite para ficar nessa função como diretora-presidente da SPCine, eu falei, nossa, isso é uma política pública muito avançada. Muito bom. É muito legal. Laís, a gente está terminando, mas eu não podia deixar de te perguntar um pouco conta um pouquinho para a gente sobre o seu novo filme, o Dom Pedro. É o teu primeiro filme histórico, né? Está dando tempo de fazer isso e trabalhar na SPCine? E será que vai ser lançado esse ano ainda? Sendo bem franca com você. Não, né? Não está dando. Imagino. Mas sim, ele está em fase de montagem. O nome do filme é A Viagem de Pedro. De Pedro. É um filme de barco, que eu chamo. Ele é histórico, mas é um filme de barco, porque conta a viagem do Dom Pedro I voltando para a Europa. Então, o filme se passa no barco, no Atlântico, né? Então, e é ele, naquele momento, fazendo várias reflexões sobre o passado dele e também sobre o futuro, para onde ele está indo e por que ele está indo. Então, é um filme que eu chamo de personagem, é um personagem em crise. Quem faz o Dom Pedro I é o Cauã Raymond. Eu tenho um elenco muito interessante, na verdade, multilínguas, que era o que era naquela época, né? Naquele Brasil do Primeiro Império, né? A gente tinha na verdade, uma miscelânea cultural muito por conta, não só porque aqui passavam, né? Era um caminho de ida e volta, né, de várias embarcações pelo mundo, mas porque a gente tinha uma sociedade de escravizados que vieram de várias regiões da África, cada uma muito distinta da outra, com suas línguas, suas culturas, seus penteados, suas músicas, né, suas formas de expressão, né? Então, o filme ele tem esse esforço de tentar dar conta dessa diversidade da época, que é muito interessante. Muito bom. Espero que seja lançado o quanto antes, né? Vou correr para o cinema para ver quando for lançado. Ou para uma plataforma de streaming, né? Falando o que a gente estava falando antes. Não sei mais onde ele vai ser lançado, né? A gente não sabe. Mas, aliás, vou dar aqui já dicas de cultura. Eu recebi ontem sobre Drive-In, que tem ali no Memorial da América Latina, a partir da semana que vem, com filmes interessantíssimos, Apocalipse Now e outros filmes muito legais semana que vem. Entrem aí e pesquisem, porque é uma dica cultural aí muito legal. E eu queria só encerrar também fazendo um comentário do Carlos aqui, dizendo, começar a namorar no cinema quando adolescente era maravilhoso. Sexta é o dia dos namorados, né? Não tem cinema, mas quem sabe, né? A gente vê vídeo junto, essas coisas, é muito legal. E te agradecer muito. Tem um cinema drive-in sexta-feira, eu não sei falar agora qual mas eu sei que já tem sexta-feira que vai funcionar. Que vai funcionar. O pessoal do Allianz também me procurou, dizendo, né, a prefeitura precisa liberar, a gente quer fazer dentro do Allianz Drive-In também. Enfim, vai aparecer aí, porque o cinema não morre, o cinema é maravilhoso e São Paulo é importantíssimo nesse sentido, né? Laís, já deu 1 hora, te agradecer muito,
Para mim foi muito legal essa live, foi muito gostoso conversar com você. Quem quer ver a nossa live completa, escreve para danielnemberg.com.br, a gente manda. E muito obrigado, Laís, por essa participação. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, SPCine, e eu espero que a gente possa ver muitos filmes seus aí, porque você é uma diretora fantástica. Parabéns, viu? Daniel, um prazer enorme esse papo, também gostei bastante. Que bom que você abre esse espaço para essas conversas e ventila informações que são muito importantes para todo mundo. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês e vamos ver filmes, que é muito legal, tá? Tchau, tchau, gente. Um abraço para todo mundo. Beijo em você, Laís. Tchau. Beijo.